Amantes de histórias que arrepiam a espinha, preparem-se para mergulhar em um relato que vai gelar seu sangue. E antes que a gente comece, deixe um convite especial. Meu canal no Telegram está repleto de narrativas aterrorizantes como essa, incluindo uma que acabei de lançar em primeira mão. Lá você também fica por dentro de todos os novos vídeos antes de todo mundo. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e se acomode, porque essa história vai te prender do início ao fim. Era o ano de 1743 quando descobri algo que nenhum ser humano deveria experimentar: a impossibilidade de morrer. Minha vida começou em 1720, nas sombras sujas de Southwark, em Londres, onde nasci escravo. 4 anos depois, um incêndio devorou a casa do meu senhor, deixando-o na ruína. Para se reerguer, ele viu-se obrigado a vender seus escravos, ou pelo menos aqueles que sobreviveram às chamas. Naquele leilão de almas, meu pior pesadelo ganhou forma. Um dono de plantação de Bristol levou meus pais, mas a mim deixou para trás. Muito novo para o trabalho no campo, justificou, como se fosse um favor não me arrastar para a mesma sorte. Enquanto eles gritavam meu nome, sendo levados em uma carroça, eu permaneci ali sozinho. Nunca mais os vi. Poderia ter sido pior. Alguém sem escrúpulos poderia ter me comprado para explorar meu trabalho infantil sem piedade. Mas o destino, em um raro momento de clemência, colocou no meu caminho Imogen Harris, uma senhora de cerca de 50 anos. Viúva com os 2 filhos servindo na Marinha Real, ela não buscava mãos para trabalhar, mas sim um pouco de companhia. Com ela conheci algo parecido com felicidade. Imogen me ensinou a ler, a cozinhar, e todas as noites preparávamos o jantar juntos, enquanto ela contava histórias ou simplesmente conversávamos sobre tudo e nada. Aos 12 anos, ela permitiu que eu me tornasse aprendiz de um ferreiro. Durante 8 anos, forjei correntes e baionetas, dominando uma arte que mais tarde salvou minha vida. Mas o tempo, implacável, começou a roubar a saúde de Imogen. Pouco a pouco, passei de aprendiz a seu cuidador, fazendo tudo ao meu alcance para aliviar seu sofrimento. Até que, em 1742, a morte nos separou. Mais uma vez fui posto à venda. Desta vez, meu destino era a colônia de Delaware, nos Estados Unidos, onde ferreiros eram escassos. Minha experiência me tornou valioso, e embarquei em um navio de carga com outros 9 escravos rumo ao desconhecido. Se você já ouviu falar dos porões dos navios negreiros, onde corpos eram amontoados como mercadoria, saiba que nossa situação era diferente, mas não menos desumana. Não éramos acorrentados uns aos outros, mas trancafiados no porão, recebendo apenas migalhas de pão duro e água suja. Uma vez por dia éramos levados um a um para atender às necessidades mais básicas. O resto do tempo, éramos prisioneiros de um inferno flutuante. De dia, o calor era insuportável. À noite, o frio cortava os ossos. Quando o terceiro de nós morreu, ficou claro que se não aguíssemos, nenhum sobreviveria. O plano era simples. No próximo dia em que nos trouxessem comida, atacaríamos os 3 homens que desciam, 2 armados com mosquetes e 1 com as provisões. Mesmo que 2 de nós caíssem, ainda restariam 7 para tomar o navio. O momento chegou. Ouvimos os passos se aproximando, e quando a porta se abriu, nos lançamos. Mas subestimamos nossos algozes. Os homens com as armas recuaram e dispararam, ceifando 2 vidas. Os 3 que restavam fugiram para o convés e nós os seguimos, apenas para descobrir nosso erro fatal. Não éramos apenas 3 contra 10. Era 3 contra uma tripulação inteira, armada e pronta para nos executar. Esperei o tiro de misericórdia. Em vez disso, receberam ordens para nos sentar. Então, escolheram um para servir de exemplo. Adivinhem quem? Meus pulsos e tornozelos foram algemados e meu torso envolto em correntes pesadas. Sem cerimônia me atiraram ao mar. Afundei instantaneamente, arrastado pelo peso do metal. Nunca havia estado debaixo d'água antes, e meus pulmões queimavam enquanto tentava, em vão, reter o ar. 1 minuto se passou. 2. A água salgada invadia minha garganta, queimando como ácido. Parei de lutar. Esperei a morte chegar. Mas ela não veio. Bati no fundo do mar. A luz do sol ainda conseguia penetrar aquelas águas rasas, iluminando meu túmulo aquático. Não podia me mexer, não podia respirar, não podia fechar os olhos. Só sentia a dor da água salgada corroendo meus pulmões e o frio, que nunca cessava. 10 dias se arrastaram. 25. 75. O navio provavelmente já havia chegado a Delaware.
Imagina a cena, a tripulação entregando apenas 4 escravos quando deveriam ser 10. O que teriam dito? Que fugimos? Que morremos no caminho? 100 dias. 200. O tempo perdeu o sentido. A fome e a sede atingiram um limite insuportável, mas meu corpo se recusava a definhar. 1 ano, 2, 5, 10 mil dias. Cheguei a acreditar que aquilo era um inferno, um castigo por ter amaldiçoado Deus. Quando Imogen morreu, 50 mil dias depois, mal conseguia lembrar quem eu era. Até que algo mudou. 2 silhuetas se moveram na água acima de mim. Não, eram peixes. Eram pessoas. 2 mergulhadores equipados com tanques de oxigênio, explorando aquelas profundezas. Se conseguisse chamar sua atenção, talvez pudesse ser salvo. Comecei a me debater, levantando uma nuvem de areia. Funcionou. Eles se aproximaram e quando viram meu estado não hesitaram. Agarraram-me e começaram a subida. As correntes tornaram o processo lento, quase insuportável. Mas finalmente emergi. Pela primeira vez em mais de 2 séculos, enchi os pulmões de ar. A luz do sol queimava meus olhos, acostumados à escuridão eterna, enquanto tossia água e sangue. Senti o ar rasgar minhas entranhas como se fosse fogo. Quando consegui abrir os olhos, vi que estava em um barco, mas não um daqueles que eu conhecia. Era moderno, tecnológico, e as 2 mulheres que me salvaram olhavam para mim, com uma mistura de horror e fascínio. O que elas devem ter pensado ao me ver? Um homem preso em correntes do século XVIII, vivo depois de séculos no fundo do mar. Mas isso é uma história para outra vez. Por enquanto reflita, o que você faria se descobrisse que não pode morrer? O motor rugiu e sentimos o peso da água nos envolvendo. Algo dentro de mim se contraiu. Não era medo, era uma memória. Uma lembrança que eu havia enterrado. Tão fundo que nem sabia que ainda existia. O som do metal rangendo sob pressão. A escuridão engolindo a luz, o frio que penetra até os ossos. Era como se o oceano estivesse sussurrando meu nome. Percebi que minhas mãos tremiam. Percebi que estava suando, apesar do ar condicionado gelado dentro da cabine. E percebi, acima de tudo, que não queria estar ali. Mas era tarde demais. O Basilis, como Percy chamava carinhosamente o batiscafo, começou sua descida. Os números no painel de controle mudavam com uma velocidade hipnótica: 100 metros, 200, 300. A cada segundo, o mundo lá em cima ficava mais distante, mais irrelevante. A pressão aumentava e, com ela, uma sensação de inevitabilidade. Como se o fundo do mar não fosse apenas um destino, mas um reencontro. Primeira vez é sempre assim, garoto. A voz de Percy cortou meus pensamentos. Arrastada como mel derretido. O corpo sabe o que a mente ainda não entendeu. A gente não pertence aqui embaixo. Mas a gente vai mesmo assim. Ele riu, um som quente e confiante, enquanto ajustava os controles com uma precisão que só vem de décadas de prática. Eu deveria ter me acalmado com aquela familiaridade. Em vez disso, senti um nó se formar na garganta. Você já viu algo estranho aqui embaixo? Perguntei, antes que pudesse me conter. Percy virou a cabeça devagar, os olhos semicerrados sob a luz azulada dos instrumentos. Por um segundo, pensei que ele fosse rir de mim, mas então ele suspirou como se carregasse um peso que não pertencia àquele momento. Garoto, ele disse, baixando a voz como se o oceano pudesse ouvir, o fundo do mar não é um lugar, é um cemitério. E cemitérios têm fantasmas. Eu deveria ter feito mais perguntas. Eu deveria ter exigido respostas. Mas o batiscafo já havia ultrapassado os 800 metros e a pressão lá fora era suficiente para esmagar um submarino comum como uma lata de refrigerante. Dentro da nossa bolha de aço e acrílico, éramos os únicos seres vivos em um mundo onde a vida não deveria existir. Foi quando as luzes começaram a piscar. Não era um defeito. Não era um curto-circuito. Era algo pior. Os holofotes do Basilis cortavam a escuridão como lâminas, revelando formas que não deveriam estar lá. Estruturas retorcidas, como ossos de alguma criatura colossal, cobertas por séculos de sedimentos. E entre eles, algo se movia. O que diabos é isso? Minha voz soou mais alta do que eu pretendia. Percy não respondeu. Ele estava parado, os dedos congelados sobre os controles, os olhos arregalados. Então, com um movimento brusco, ele girou o batiscafo e os holofotes iluminaram aquilo diretamente. Era um navio. Não um naufrágio. Não restos corroídos pelo tempo. Era um navio intacto com velas rasgadas flutuando como fantasmas ao redor do mastro principal. E nas correntes
enferrujadas presas ao convés. Havia alguém que nos olhava de volta. Percy soltou um palavrão que eu nunca tinha ouvido antes, e isso vindo de um tesano, de 58 anos com 6 netos. Seus dedos voaram sobre os controles tentando nos afastar, mas o batiscafo parecia relutante, como se o próprio mar nos puxasse para mais perto. Isso não é possível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Esse navio afundou em 1789. Eu vi os registros. Eu vi os corpos. Eu deveria ter sentido medo. Eu deveria ter gritado ou rezado ou feito alguma coisa. Mas tudo o que consegui foi fixar os olhos naquela figura acorrentada, enquanto uma verdade gelada descia pela minha espinha. Ele me reconheceu. E então, com o estalo que ecoou como um tiro dentro da cabine, as luzes se apagaram. Não foi um blackout. Não foi um defeito técnico. Algo desligou elas. Na escuridão absoluta, ouvi Percy respirando pesado, o som de seus dedos batendo nos interruptores, o rangido do metal sob pressão. E então mais uma coisa, um som úmido como algo sendo arrastado pela lateral do batiscafo. Algo grande. Não olhe para trás, Percy sibilou, a voz quebrada. Não olhe, não. Mas eu olhei. E foi quando tudo terminou. Quando o guindaste do navio nos baixou nas águas, uma pergunta martelava minha mente como um prego enferrujado. Seria aquela a última vez que eu veria a luz do sol? A ansiedade me corroía por dentro, um ácido lento dissolvendo qualquer resquício de coragem. Meus editores queriam um documentário em primeira mão sobre o mergulho. Em águas abissais, lógico, afinal, meu trabalho era cobrir cada detalhe da expedição científica do Basiline Explorer. Mas estávamos descendo a quase 1000 metros de profundidade no limite operacional do batiscafo, e de repente aquilo que parecia uma reportagem de rotina transformou-se em um pesadelo acordado. Percy, porém, riu da minha hesitação. Já fiz isso mais de 100 vezes, disse, como se estivesse falando de um passeio de domingo. Para ele, era mais seguro do que dirigir, até a loja de vinhos mais próxima. E eu, como um idiota, me deixei convencer. À medida que afundávamos, a sensação de imobilidade era sufocante. Parecia que estávamos suspensos no tempo, flutuando em um limbo azulado eterno. Mas Percy garantia, still going down, kid. Always down. A água escurecia a cada metro, como se o próprio oceano estivesse se fechando sobre nós. E então, como um espectro, o segundo batiscafo descia atrás do nosso, pilotado por havia um israelense de rosto impassível, um homem que em 3 semanas a bordo eu nunca vi sorrir. Chamavam-no de máquina, e o apelido lhe caía como uma segunda pele. Antes do mergulho, ele pescou os holofotes em nossa direção, um comprimento frio, quase mecânico. Durante a descida, Percy trocou algumas palavras com ele pelo rádio, mas eram diálogos secos, técnicos. Havia não era do tipo que perdia tempo com conversa fiada. Minha função como segundo piloto era simples, garantir que o acrílico do domo não embaçasse. A cada poucos minutos eu passava o pano pela superfície interna, enquanto o resto do tempo registrava tudo com a câmera, narrando o que via. Aos 200 metros, deixamos para trás a zona epipelágica, o reino da luz, e adentramos a mesopelágica, o crepúsculo eterno. O azul se aprofundou, ganhando tons de safira, escura, como o céu antes do amanhecer. Uma moreia deslizou pelo feixe dos nossos holofotes, serpentina e indiferente. Cardumes de garopas dançavam ao nosso redor, prateados como confetes jogados ao vento. Havia sinalizou algo no rádio, 2 pequenas tubarões-tigre nos acompanhavam por um instante, curiosos antes de se dissiparem na escuridão. E então chegamos. 1000 metros. A zona da meia-noite. Aqui, nem um único fóton do sol ousava penetrar. Nossa única luz eram os holofotes. 2 feixes frágeis contra um abismo que nos engolia. Estávamos prestes a iniciar a subida quando Percy de repente congelou. O batiscafo parou. Flutuávamos inertes. O que foi? Perguntei, mas a resposta já estava estampada em seu rosto. Ele havia empalidecido, os lábios tremiam como se mastigasse palavras não ditas. Seus olhos, antes afiados como lâminas, agora estavam arregalados, vidrados. Algo havia quebrado por dentro. Desliga as luzes, sussurrou a voz tão baixa que quase não a ouvi. E então, como um veredicto, ele repetiu. Tem algo aqui. Não eram as palavras. Era como ele as disse. Um arrepio me percorreu a espinha, gelado como o toque de um cadáver. Percy estava apavorado. E se ele estava apavorado, então estávamos todos condenados. Os holofotes se apagaram.
No silêncio absoluto, só se ouvia nossa respiração ofegante enquanto esquadrinhamos a escuridão. Não havia nada para ver, e ainda assim havia. Algo nos observava. Não era uma sensação, era uma certeza. Uma presença tão densa que parecia distorcer o ar, como calor sobre o asfalto em um dia de verão infernal. Eu nunca havia experimentado nada parecido. Mais tarde, tentaria descrevê-lo como um êxtase religioso, mas naquele momento não havia Deus que pudesse me salvar. Só havia aquilo. O que é? Minha voz soou estranha, aguda como a de uma criança perdida. Eu me agarrei ao braço de Percy, os dedos cravados em sua pele. O que tem lá? Quando me virei para ele, quase gritei. Seu rosto não era mais um rosto. Era uma máscara de terror, esculpida por mãos sádicas. As sombras das luzes dos instrumentos devoravam seus traços, transformando-o em algo grotesco. Seus olhos amarelos vidrados estavam fixos, em algum horror além do acrílico. E então eu soube. Qualquer coisa que estivesse lá fora era pior do que a morte. Porque Percy, o homem, que ria de tubarões e desafiava tempestades, parecia um condenado a caminho do cadafalso. Voltei-me para o domo. A escuridão era tão profunda que doía, como se estivesse sugando meus pensamentos, minha sanidade. E então, os holofotes do batiscafo de Avia cortaram a noite como lâminas. Desliga essas porras das luzes. Percy gritou, a voz quebrada, enquanto se jogava sobre o rádio. Avia, desliga agora. Mas era tarde demais. Os feixes iluminaram aquilo ponto e desde aquele dia, eu desejaria ter morrido antes de ver. As visões que agora me assombram são as mesmas que fazem nossos filhos acordarem gritando no meio da noite. E enquanto eu pensava nisso, Percy sussurrou, com uma voz que parecia arrancada de um túmulo, que a maldição do dia que amaldiçoou acorde o Leviatã. Era como se aquele cadáver citasse as escrituras, como se recitasse um versículo, que eu mesmo já havia lido em pesadelos. Olhei para a escuridão à minha frente. Sabia que aquele olho ainda nos observava, e embora eu já não pudesse vê-lo, sentia o peso esmagador daquele olhar. Uma gravidade que me esmagava contra o assento do batiscafo como se o próprio oceano estivesse sendo sugado para dentro daquela pupila abissal. Minha garganta emitia sons guturais, tentativas falhas de formar palavras, mas nada saía. Eu estava preso. Quis correr, quis me esconder, mas a 1000 metros de profundidade dentro de uma lata de sardinha de metal, não há para onde fugir, não há onde se esconder. O rádio chiou. A máquina dizia alguma coisa, mas eu não ouvia. Meus olhos estavam cravados naquela escuridão blasfema. Algo se movia lá. Não via, mas sentia como se uma montanha antiga girasse seu rosto na nossa direção. Uma força gravitacional de puro terror me arrastava para baixo, e minha mente foi inundada por imagens que não eram minhas. Corpos empilhados em valas comuns, ainda se contorcendo. Um lobo roendo a própria pata, presa em uma armadilha de aço. Crianças esqueléticas atrás de arames farpados, os olhos vazios como janelas de uma casa abandonada. Refugiados enredados em concertinas, gritando por água, por misericórdia, por um fim que nunca chega. Arrancava meus próprios cabelos. Batia a cabeça contra o metal. Mas as visões só ficavam piores, como se meu cérebro tivesse se transformado em um tumor pulsante. Uma massa de sangue e memórias que não eram minhas. Ouvi Percy uivando, um som animal, desumano. Ouvi meus próprios gritos, ecoando de um lugar tão distante que parecia vir de outra vida. Depois, de repente, as imagens sumiram. Engasguei-me com um soluço convulso e virando-me para Percy berrei, sobe, tira a gente daqui. Ele balançou a cabeça, não com negação, mas com um terror tão profundo que seus lábios mal se mexiam. Olha, sussurrou. Na escuridão à frente, algo rasgou nada. Um abismo se abriu na água negra, como uma boca se descerrando em câmera lenta, e dele jorrou uma luz ardente, uma chaga de fogo que iluminou o oceano ao redor. Rasgo se alargava até medir 100 pés de largura, ou mais. Não havia como medir, não havia como compreender. Aquele clarão em forma de laço, cor de palmas queimadas e poente aposo. Apocalipse encheu minha visão. E quando olhei para dentro daquela fenda, juro por tudo que é sagrado, vi o inferno. Não como metáfora, não como delírio. Vi o lugar, uma caverna de proporções impossíveis, tão vasta que continha cadeias de montanhas em chamas, lagos de lava borbulhante, rios de sangue fervente que serpenteavam entre rochas negras. E acima de tudo, nuvens espessas, amarelas como enxofre, das quais caía uma chuva
incandescente, queimando tudo que tocava. E vi eles, multidões de almas nuas, milhares, dezenas de milhares, gritando enquanto criaturas aladas as arrastavam para os lagos de fogo. As bestas híbridos eram pesadelos, com asas. Alguns tinham cabeças de aves de rapina e corpos humanos distorcidos. Outros, escamas de réptil e garras que rasgavam a carne como papel. Todos carregavam tridentes e marcas em brasas. Todos odiavam, não com a raiva dos homens, mas com um ódio ancestral, uma sede de sofrimento que parecia tão antiga quanto o próprio mar. Percy recitava o Pai Nosso em um loop quebrado, as palavras saindo entre dentes trincados. Minha boca estava escancarada, os olhos arregalados até doer. Lágrimas queimavam meu rosto. E então, o abismo se fechou. Não sei como voltamos à superfície. Lembro-me de acordar amarrado a uma maca no enfermaria do navio, os pulsos esfolados pelos grilhões. Gritava sem parar. Tinham me colocado fraldas. Não conseguia nem controlar meu próprio corpo. Fiquei 3 dias, assim, urinando, defecando, berrando até a voz se tornar um ruído áspero sem sentido. A máquina se enforcou uma semana depois de voltarmos. A mulher dele o encontrou. Deixou um bilhete. Uma palavra só em hebraico. Leviatã. 6 anos se passaram. Eu deveria ter seguido o exemplo dele. As noites são o pior. Fecho os olhos e sinto o batiscafo afundando de novo. Sinto aquele olhar. Às vezes, acordo com as unhas cravadas nas palmas das mãos, a garganta em carne viva de tanto gritar no escuro. Nunca mais voltei ao oceano. Música. Eu sempre amei o mar. Não no sentido romântico de um marinheiro, mas como quem cresceu com o sal no sangue. Minha mulher e eu nos conhecemos em uma praia em Hades, os pés na areia, o vento levando embora nossas palavras bobas de primeiro encontro. Depois de anos lecionando no exterior, nos anos 70, compramos nossa primeira casa à beira-mar em Welsen. 38 anos ali. 2 filhos, 4 netos, 5 cães, um gato de rua, que adotou nós, não o contrário. Foi uma boa vida. Não me arrependo de um segundo. Nem mesmo quando vi minha mulher se consumir aos poucos, os pulmões traindo ela, que nunca fumou um cigarro sequer. Nem mesmo quando acordei no sofá e a encontrei fria em sua poltrona, o livro ainda aberto no colo. Você vai sobreviver sem mim, ela me dizia sempre que eu falava que não aguentaria perdê-la. Eu ria, mentia, achava que era eu quem ia primeiro. Os médicos disseram que foi um trombo. Ironia cruel. Ela que se exercitava todas as manhãs pelo mesmo vídeo de aeróbica há 25 anos. Nós até guardamos o VHS só por causa disso, enquanto o mundo avançava para DVDs, streaming merdas, que ela nem queria aprender. E eu fumava 2 maços por dia. Bebia uísque, como água. Comia lixo. Ela morreu aos 68. Eu ainda estou aqui. Os primeiros meses foram um nevoeiro. Meus filhos me alimentavam a colher, me vestiam como uma criança. Eu falava com as paredes. Chorava no chuveiro até a água esfriar, até ela aparecer. Era cerca de 1 da manhã, 2 meses depois do enterro, quando ouvi o grito. Não era um grito de pânico. Era algo pior. Um som agudo estrangulado, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de alma de uma pessoa com os dentes. Antes que eu pudesse processar, já estava manco no quintal, de rasteira e haleto, berrando. Para a noite. Tem alguém aí? Ei. Nada. Só o vento cortando as árvores como lâmina. Apontei a lanterna para a linha, onde meu jardim terminava e a floresta começava, antes do declive para a praia. Os troncos brilhavam como ossos sob a luz branca, como se alguém os tivesse pintado com cal. É só uma raposa, menti para mim mesmo. Mas eu sabia. Conhecia cada som daquele lugar, e aquilo não era animal nenhum. No dia seguinte, assim que o sol rasgou o horizonte, fui procurar. Caminhei pela floresta até chegar à areia úmida, onde a maré começava a subir. O cheiro de sal e podridão subia como um vapor, e então vi uma fogueira apagada perto das árvores, longe demais da água para ser de pescadores. Adolescentes às vezes vinham aqui beber, fumar, fazer merda. Mas não. Havia latas. Não havia bitucas. Só cinzas frias, e algo mais. As gaivotas bicavam algo entre os detritos. Aproximei-me, o coração batendo tão forte que doía. Era um pedaço de tecido, rasgado, manchado de algo escuro demais para ser lama. E então vi ela, ou o que restava, massa enrolada no abajur como um tumor de óleo. Não se mexia, não respirava. Mas
Estava viva, daquela maneira errada, sufocante, que faz o estômago revirar antes. Mesmo que a mente entenda o porquê. Eu deveria ter gritado. Deveria ter corrido. Em vez disso, fiquei ali, os dedos ainda pairando sobre o interruptor, enquanto aquela coisa absorvia a fraca luz da lua e a distorcia, como se o ar ao seu redor fosse gelatina podre. O cheiro chegou primeiro. Salgado metálico como a maré baixa misturada com algo que apodreceu dentro de um osso. Então veio o som, aquele estalo seco, como um tendão se rompendo ou uma corda de violino sendo cortada no escuro. Recuei. Tropecei na poltrona. O barulho me arrancou do torpor. Ela reagiu. Não foi um movimento. Foi uma ausência de movimento, como quando você pisca e, no segundo em que abre os olhos, percebe que algo no canto da visão desapareceu. Sem se mexer, o abajur balançou. A sombra na parede se contorceu como fumaça. Viva! E então, nada. Só o vento batendo na janela aberta. Só o suor gelado escorrendo pela minha nuca. Só a certeza absoluta, cravada nas minhas costelas como uma faca, de que aquela coisa ainda estava ali, escondida. Esperando o ponto, fechei a janela com um tranco. Tranquei-a. Verifiquei a tranca 3 vezes. Mas quando me virei, o abajur estava no chão, quebrado. E no meio dos cacos, uma mancha úmida e negra se espalhava pelo tapete, pulsando devagar, como um coração cansado. Não dormi naquela noite. Não dormi nas 3 seguintes. Comecei a ver padrões. Coisas que não faziam sentido até você juntar as peças e perceber que está olhando para um quebra-cabeça montado com sangue. O barulho no telhado não eram ratos, era o arrastar de algo pesado demais para ser um animal. Algo que se movia em silêncios abruptos, como se estivesse aprendendo a imitar o peso de um corpo humano. As marcas na areia não eram pegadas, eram sinais, deixados de propósito, como migalhas de pão podre levando não para lugar nenhum, mas de algum lugar. E cada vez que eu encontrava uma, a próxima aparecia mais perto da minha porta. A polícia não atendeu mais às minhas ligações. Os vizinhos começaram a evitar meu olhar. Meu filho mais velho ligou preocupado, perguntando se eu estava tomando os remédios, se estava comendo direito. Eu menti. Dizia que eram pesadelos. Que era a solidão. Que era a culpa por não ter salvado aquela garota a tempo. Mas eu sabia. Aquilo não era culpa. Era um convite. E na 4ª noite sem dormir, quando o relógio marcou 3h17 e o silêncio da casa ficou tão espesso que doía nos ouvidos, eu ouvi o som de algo raspando na maçaneta da porta dos fundos. Não era o vento. Era o som de algo testando, aprendendo, descobrindo com uma paciência de predador, exatamente quanto peso precisava aplicar para que a tranca cedesse sem fazer barulho. Eu deveria ter fugido. Deveria ter gritado por ajuda. Em vez disso, peguei a faca de caça que guardava na gaveta da cozinha, aquela que minha esposa usava para cortar pães. Antes de tudo isso, andei em direção à porta. Porque no fundo, eu já sabia. Aquilo não queria me matar. Aquilo queria que eu a seguisse. A carne se fundia à sombra como se nunca tivessem sido coisas distintas. Foi então que vi um tentáculo grosso como meu antebraço serpenteava pelo tapete, rastejando em direção à janela aberta, onde se perdia na escuridão lá fora. Minhas mãos tremiam, tanto que mal conseguia acender a luz do quarto. O interruptor ficou marcado por uma crosta úmida, negra e arroxeada, como se algo tivesse cuspido nele. O mesmo muco, viscoso agora impregnava as fibras do tapete, enchendo a sala com um fedor de peixe podre misturado ao salitre do mar, aquele cheiro doce e apodrecido que gruda na garganta. Recuei. E foi isso que a fez reagir. A massa pulsou como se irritada por meu medo. Não pensei 2 vezes. Agarrei o jornal que estava sobre a mesa e, num acesso de fúria cega, desci o braço com toda a força. Não sei o que esperava, que estalasse como gelatina, que recuasse com um guincho, mas nada me preparou para aquilo. O jornal foi arrancado das minhas mãos com uma velocidade desumana. A moldura da janela estremeceu, a madeira rangeu como se fosse ser arrancada da parede e então, bam! Uma onda de ar quente me atingiu no rosto, como se algo tivesse disparado para fora com a força de um tiro. No tapete ficaram marcas de queimadura, sulcos negros onde a fibra havia derretido instantaneamente. Minha palma ardia como se tivesse sido esfolada por uma lixa, e o pulso latejava com uma dor que duraria dias. Mas o pior não era a dor física. Era a certeza de que ela tinha tentado me pegar, não o jornal. Eu, por um segundo, menos que isso, vi os apêndices úmidos, escorregadios se
enroscando na folha de papel como dedos famintos. Se eu não tivesse usado o jornal como barreira, aqueles tentáculos estariam em mim. A ideia me encheu de um terror tão primal que quase me dobrou ao meio. E então, como um raio, entendi, era isca. Não uma isca qualquer, uma isca inteligente. Uma armadilha viva, tecida com paciência de arana, que não queria apenas me atrair, queria me arrastar. Para onde? Para o mar, é claro. Para aquelas águas negras onde as coisas que não deveriam existir se contorciam no fundo, esperando. E quando terminasse comigo, não me soltaria. Não haveria volta. A paranoia me engoliu como uma maré. Passei a carregar uma lanterna como se fosse um amuleto. Trancava as janelas com cadeiras empilhadas, verificava cada sombra 2, 3 vezes. Mas o medo não era só do que podia me pegar. Era do que já sabia sobre mim. Ela tinha desligado a luz, usado a lâmpada como chamariz. E se na próxima vez fosse o barulho da torneira à meia-noite? O rangido do assoalho quando eu pisasse no tapete do banheiro? Ou pior, e se fosse a minha própria cama, as almofadas, as roupas que eu vestia sem pensar? Quantas vezes você acorda de madrugada ainda grogue e vai ao banheiro no automático? Quantas vezes seus dedos tocam algo sem que você realmente olhe? Eu comecei a examinar cada objeto como se fosse uma bomba. Cada erro poderia ser o último. E o mais cruel era saber que até então só a sorte me havia salvado. Sorte não dura para sempre. Com o tempo, comecei a me convencer de que ela havia desistido. Talvez eu fosse muito esperto. Talvez tivesse provado ser um osso duro de roer. E dessa ideia agora. Claro, porque a verdade é que eu a subestimava de um jeito grotesco, do mesmo jeito que um rato acha que entende a mente do gato. Eu sempre tive fraqueza por gatos. Minha esposa preferia cachorros, aqueles seres leais e barulhentos, mas eu cresci com felinos. Havia algo na independência deles, na maneira como observavam o mundo com olhos meio desdenhosos que me fascinava. Naquela noite, enquanto a tempestade açoitava as janelas e o mar rugia contra os rochedos lá embaixo, ouvi um miado fraco, quase humano, vindo de baixo da minha janela. No início, ignorei. Gatos brigam, gatos uivam, mas o som não parava. Era um lamento contínuo, como se algo estivesse presado, sofrendo. E então, como um idiota, como um velho solitário demais para resistir à ideia de companhia, comecei a fantasiar, e se fosse um gato perdido? Um bichano magro, talvez laranja, encharcado pela chuva. Eu poderia levá-lo para dentro, secá-lo com uma toalha, chamar o veterinário de manhã. Imaginai-o esquentando os pés na cozinha enquanto eu preparava café. Deus, como eu era estúpido. Saí correndo, sem casaco, os pés descalços afundando na terra molhada. O miado me guiava monótono como um canto fúnebre. Quando cheguei perto do arbusto de onde vinha o som, vi apenas a metade traseira de um gato, pelagem ruiva, rabo erguido. Como se o animal estivesse preso tentando se libertar. Meu coração disparou. Aproximei-me, estendi a mão, quase toquei aquele pelo úmido. E então algo dentro de mim gritou. Uma voz ancestral que não vinha da minha cabeça, mas das entranhas. Não toque. Não se aproxime. Odiei aquele instinto. Odiei minha própria desconfiança. Como ousava duvidar daquele sofrimento? Como ousava pensar que aquilo também poderia ser uma armadilha? Respirei fundo e afastei os galhos. O que vi me quebrou. Não era um gato. Nunca tinha sido um gato. Era ela. Aquela coisa sem forma, aquele aglomerado de carne escura e babenta, como um tumor vivo arrancado do fundo do oceano. E em suas mãos, se é que aquilo podia ser chamado assim, estavam cravados no ventre do pobre animal. Dedos longos demais, ossudos como as patas de uma aranha afogada, abriam a barriga da criatura. As costelas estalavam uma a uma, forçadas para fora, enquanto algo dentro do gato, algo que não era mais gato, emitia um som gutural, um gemido distorcido que saía de sua boca aberta em um ângulo impossível. Era como se algo estivesse usando o corpo do animal como um instrumento, como se estivesse tocando sua agonia. Recuei, engasgado, e quase vomitei. Uma raiva tão pura quanto o terror me invadiu. Quis agarrar aquela coisa, arrancá-la do chão, jogá-la de volta ao mar e exigir respostas. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Mas me contive, porque era isso que ela queria. Não me enganar, me provocar. E pela primeira vez entendi o quão pessoal aquilo era. Ela não apenas me caçava. Ela me conhecia. Vai embora. Gritei, a voz rouca de ódio. Deixa-me em paz. O corpo do gato desabou mole como um boneco de pano. Quando olhei de novo,
Para o arbusto não havia mais nada. Só o cheiro de podridão e o ventania uivando. Como se risse de mim. Enterrei o bichinho naquela mesma noite com as mãos trêmulas e as lágrimas, misturando-se à chuva. Na manhã seguinte liguei para meu filho. Pedi que me levasse para um asilo longe da costa. Não queria levar nada. Nem fotos, nem roupas, nem lembranças. Só queria ir embora. Mas a isca não terminara seu jogo. Meu filho chegou hoje de manhã. Ou pelo menos deveria ter chegado. Em vez disso, ligou ao meio-dia, horas depois do combinado, a voz quebrada por soluços. Pai, não entendo. Por que alguém faria isso? Fazer o quê? Perguntei, já sabendo. Por que desenterraram ela? Por que levaram o corpo do gato? Agora é noite. E algo está caminhando lá em cima. Ouvi o vidro se estilhaçar a 1 hora. Um barulho surdo se seguiu como se algo pesado tivesse caído no chão do meu quarto. Mas quando subi para verificar tudo, estava normal. Demais. Minha cama estava arrumada. O abajur aceso. Meus chinelos ao pé da cama. E deitada sob as cobertas com o peito subindo e descendo em um ritmo lento ela. Estava lá. Minha esposa. Dormindo. Como se nunca tivesse partido. Mas não é uma armadilha. Não é um jogo. É um aviso. Eles não querem apenas o meu medo. Querem algo muito pior, minha confiança. Porque quando você acredita que o impossível voltou, quando você abaixa a guarda e estende a mão para tocar o rosto dela, sentindo o calor que não deveria existir. É aí que eles entram. A primeira vez que isso aconteceu, achei que era o luto me enganando. A segunda, atribuí ao cansaço. Mas agora sei que é um ritual. Eles estão me preparando. Cada detalhe, o cheiro do seu perfume, a maneira como ela respira, até a temperatura do corpo sob os lençóis, é calculado para me fazer querer que seja real. E quando eu finalmente ceder, quando eu me deitar ao lado dela e fechar os olhos, eles vão levar ambos. Porque isso não é um reencontro. É uma troca. E o preço? Minha alma. Silêncio. A câmera treme levemente, como se quem filma estivesse contendo a respiração. Então, um sussurro quase inaudível vindo de fora do quadro. Você ainda não entendeu, não é? Ela nunca esteve aqui. Você é que nunca saiu.